com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graças ao nosso Deus estamos de volta. É bom estar de volta, é bom amanhecer, pedindo a graça, a direção, buscando a orientação do nosso Deus para a nossa vida. Mas eu não estou fazendo mais nada, precisa a orientação de Deus para suportar o peso do não faz nada. Aquilo que o povo chama de tédio. E eu não tenho problemas, graças ao meu Deus até hoje, já do alto desta cabeça branca, sem problema, não tenho problema. Eu nunca tive trauma, nunca tive depressão, nunca me senti oprimido, nunca me senti rejeitado a ponto de ficar passando mal. O sujeito me rejeita aqui, 10 me ama lá, não tem nenhum problema. Nunca tive problema de tédio, da mesma coisa, esse negócio mesmice, então, eu estou entediado, nada. Para mim o tempo é muito bom, a vida sempre foi muito boa, apesar dos meus muitos problemas. Criado sem pai, claro que tive também muita sorte, o meu padrasto era um verdadeiro homem, um verdadeiro pai sem ser. Um provedor do lar, nunca tivemos problemas mais graves, nunca sofremos necessidades grandes. E a minha vida foi muito boa. Depois fui adotado por um pai maravilhoso, Francisco Alves de Souza. Pouco tempo na companhia dele, mas foi o tempo da minha infância espiritual. Foi maravilhoso. E depois vim, sempre precisei descobrir o meu caminho. Estou na presença de Deus e continuo na presença de Deus com o objetivo de ajudar quem está na presença de Deus. Vamos ler a palavra. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 33, 36, deixa-me ver. Glória a Deus. É difícil o indivíduo dizer que não tem problema, mas eu não tenho maiores problemas, graças ao meu Deus. Ele resolveu os meus problemas. Marcos 31 a 37. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. E é uma bênção, é uma maravilha a gente aprender com Jesus. E aqui tem um elogio ao Senhor Jesus que deveria ser para cada crente no seu santo nome, cada servo do Senhor na igreja. Marcos 7 e 30. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à porta, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os seus olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse. Mas quanto mais los proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Pois é, até eu que era mudo, nunca fui muito surdo, mas mal ouvido, minha mãe me chamava de mal ouvido. Nunca fui surdo, mas eu era ruim de falar, eu nunca tive. Não tinha segurança. Quando você não tem cultura, não tem segurança, não é firme, você não fala. E se falar é para ser reprovado, não sabe? Então é bom a gente se preparar e falar e fazer a obra de Deus e tudo no tempo. O Senhor Jesus tinha ido uma viagem no exterior, linguagem de hoje. Tinha ido uma viagem no exterior. Lá no exterior, na região do Líbano atual, Jesus foi solicitado
para ajudar uma mulher cananeia. A princípio ele não deu ouvidos, mas ele tinha propósito, ele sabia o que estava fazendo. E depois ele ajudou aquela mulher. Falou a diferença entre os servos de Deus, os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Falou de tudo e a mulher humildemente disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, a criação de Deus, as criaturas de Deus, comem na mesa dos filhos, do que sobra, do que cai, o que sobeja. Jesus ficou maravilhado com a humildade daquela mulher, que não tinha nada a ver com Hamas, não tinha nada a ver com Palestina nem com Hezbollah. Aí o Senhor Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja como tu deseja. E ela teve o benefício, porque sempre temos e teremos o benefício da presença de Jesus. Sempre teremos. Temos agora e teremos depois o benefício da promessa de Jesus, o benefício da exortação de Jesus, o benefício daquilo que o Senhor Jesus quer para nós. E ele, deixando a região, voltou para sua terra, mas ainda, já estando na Galiléia, já estando em Jerusalém, ele não foi para Nazaré, ele foi para Decápolis. Eram 10 cidades construídas pelos romanos que estavam ali há 60 e tantos anos, e eles tinham construído 10 cidades ou bairros bem desenvolvidos na região de Decápolis. É chamado Decápolis porque eram 10 cidades. E ali na região da Galiléia, hoje é Jordânia, aquela parte de Decápolis. E ele foi também chamaram-lhe a atenção. Não diz que foi o pai, mas trouxeram-lhe um surdo. Não fala da idade, mas era um surdo, que às vezes falava, quem sabe não articulasse bem as palavras. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus já era conhecido como o homem que tinha o poder de Deus na sua vida, nas suas mãos, na sua palavra, no seu olhar. E Jesus atendeu, pegou o mudo, tirou o mudo dali da casa do interior, saiu porta afora com ele. Tinha uma multidão fora, ele saiu da multidão. Já só ele e aquela pessoa muda, aquele mudo, ele tocou, enfiou, colocou os dedos nos ouvidos do surdo e cuspiu e tocou na língua. E levantou os olhos para o céu e exclamou: Efatá, aramaico, abre-te. E foi dupla abertura, porque o milagre abriu os ouvidos do surdo e desprendeu a língua do mudo, abriu a boca para falar distintamente. Agora ele falava perfeitamente, distintamente, e ouvia perfeitamente, porque Jesus havia chegado. Quando Jesus chega, nossa surdez sai. Quando Jesus chega, nossa mudez sai. Quando Jesus chega, nossos males saem, porque o mal não habita com Jesus e Jesus não habita com o mal. Não tem lugar para o mal quando Jesus está presente e não tem lugar para Jesus quando é o mal quem comanda. Uma situação facílima de entender, pode não ser de resolver, mas não dá para colocar. Lembro-me, há uns 30 anos eu pregando já na rádio, e eu dizia: estão querendo colocar Jesus Cristo e Satanás num barco. E por incrível que pareça, nunca desistiram. Nesses mais de 30 anos que eu prego no rádio, ainda estão querendo colocar Jesus no barco da idolatria.
Ainda estão querendo colocar Jesus no barco da idolatria. Vai lá, a procissão com a imagem de Satanás e a Bíblia do lado. A palavra de Deus. Ainda estão tentando colocar Jesus no barco do diabo e o diabo no barco de Jesus. A igreja evangélica já abriu a porta para o diabo entrar, com todo tipo de costume, com todo tipo de atitude. Talvez tenha alguma exceção. Talvez haja alguma exceção. Mas na maioria, a justiça boa começa em casa, monta embora que o pau quebre. Quando a Assembleia de Deus, através dessa geração de nojentos, rejeitou a harpa cristã para ouvir música de ladrão, para ouvir música de prostituta e de adúlteros, é uma tentativa de colocar o diabo no barco de Jesus. Mas Jesus fez aquele milagre, a pessoa ficou falando distintamente, ouvindo perfeitamente, e ele recomendou, não digo para ninguém, não conte para ninguém. Mas o versículo 36 diz que quanto mais ele proibia, mais o povo divulgava. Porque era muito difícil um pai de um rapaz, de um adolescente, de um rapaz, não se sabe a idade, alguém dizer, por que seu filho está falando desse jeito agora? Não, porque não aconteceu, não, foi Jesus Cristo. Eu fui visitado por Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve com meu filho. Era muito difícil esconder um segredo desse. O versículo 37 diz que, admirando-se sobremaneira, diziam, era um elogio, tudo ele faz bem. Ele faz ouvir os surdos e falar os mudos. Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tudo ele faz bem. Faz até um órfão se tornar pai, senhor, dono de si, decididíssimo, sem temer a nada neste mundo. Deus abençoe meus irmãos de uma forma maravilhosa. Eu peço orações. A minha intercessão hoje, o meu pedido é por uma irmã que eu tenho, irmã adotiva, que é exatamente filha do pai da minha infância espiritual, a irmã Luísa Alves, está com 82, 83 anos e está doentinha. Mora em Rondônia. Orar por ela, pedir a graça do Senhor por ela, pelo seu esposo Jesaí e pela família. Faz muitos anos que eu não vejo. Muitos anos. Eu os vi em 73, acredito, 74. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus. Bendito Senhor, Pai amado, Pai santo que está nos mais altos céus, te louvamos, bendizemos, agradecemos a Ti, meu Senhor, pela vida, pela salvação. Te louvamos pela comunhão e pela Tua maravilhosa palavra. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela Tua igreja, nossa denominação. Abençoa, Senhor, toda a denominação, todos os servos que Tu tens neste mundo. Abençoa e guarda cada um, a Tua igreja, os nossos ministros e os ministros das outras denominações da Tua igreja. Amado Pai, agora eu te suplico pela Luísa, Senhor, a irmã Neném, toma ela em Tuas santas mãos, guarda minha irmã, guarda Jesaías, guarda seus filhos e netos. Pai, Tu os conheces a todos, Tu conheces a fidelidade deles, Tu sabe, meu Senhor, o compromisso dela, quando conheci já era serva Tua. Ó Deus, quando nós nos conhecemos, já foi no caminho da bênção, no caminho da graça, eu sendo abençoado na casa deles, debaixo da orientação do pai dela, Senhor, eu aprendi a Tua orientação. Deus fiel, Deus misericordioso, Deus bondoso, estenda as mãos sobre a neném agora, dá a Tua graça, ajuda, abençoa a sua família e os nossos familiares, guarda cada um, Pai. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.
Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!